Bem, amigos do Nataça Podcast, olha só, desta vez eu, Péricles Monteiro, vou falar com vocês desfalcado. Infelizmente, meu parceiro de bancada, Emerson Sommelier, teve um imprevisto, falou assim, não vou conseguir chegar, infelizmente, então estarei sozinho com vocês hoje. Mas um dia especial, né, de gravação, por quê? Porque desta vez, a pessoa que está aqui comigo na mesa é alguém que eu queria trazer já há muito tempo, é uma pessoa da área da saúde, que está numa parceria comigo de longa data, inclusive. Foi a pessoa que me ajudou a alcançar os meus objetivos pessoais. Ela cuida da minha família também. Então eu falei assim: nada mais justo do que trazer ela para a gente conversar sobre coisas que todo mundo quer saber, né? Então hoje, com vocês, eu quero apresentar doutora Juliana Carvalho, nutricionista. Um prazer estar aqui, queria agradecer o convite. Um tema desafiador para o profissional de saúde, mas muito comum, né, Péricles? É Para a gente verdade. falar aquela curiosidade que todo mundo quer saber. É E verdade. ele também sempre me ajuda nessa imagem aí, nesse posicionamento tão necessário. É uma troca boa. Que legal, que legal. Bom, quero também fazer o agradecimento aos apoiadores deste canal, né? Como a Essencial Empório, que nos fornece massas, vinhos, quando necessário. Hoje, excepcionalmente, não teremos vinho na bancada, na nossa taça vai estar água, porque a Nutri falou assim, vamos nos manter sóbrios para a gente poder discutir o assunto. Eu falei, perfeito. Então vamos seguir as diretrizes da nossa doutora. E também o espaço P. Monteiro Image Factory, que é a casa nossa aqui, onde nós executamos essas gravações. E se você tiver algum projeto de comunicação, de imagem, de posicionamento, pode nos procurar através dos nossos contatos no Instagram, p.monteiroimgfactory, tá? Ou vai ter o link aqui na descrição para você entrar em contato com a gente também, tá bom? Bom, vamos lá, Ju. Vamos lá. Quero que você comece falando para mim, pelo menos, um pouquinho sobre sua trajetória, né? Quanto tempo você está na área, como que começou a paixão pela nutrição aí. Fala um pouquinho pra gente e depois vou fazer algumas perguntas que todo mundo quer saber. Com certeza. Bom, gente, eu tô há mais de 18 anos, né, trabalhando com nutrição. Eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo com nutrição infantil. E quando eu tive a minha segunda filha, há 7 anos atrás, eu abri uma clínica aqui em Alphaville e estou clinicando, que era meu grande sonho, né, trabalhar com emagrecimento, hipertrofia. E aí eu trabalho com uma nutrição muito integrativa, de modular intestino, sono. Então é algo muito gostoso para trazer tanto resultado estético, mas principalmente de saúde, né? Perfeito, perfeito. Bom, Ju, você me acompanhou aí durante muito tempo, né? Você sabe que eu vim de uma transformação relativamente grande, né? Muito. Tava bem com sobrepeso, tava já entrando num índice de obesidade, né? E saí já de um peso bem alto e baixei 15 quilos nesse processo. Mudei bem estilo de vida, tudo. E aí surgiram, né? Obviamente, como eu, um entusiasta por vinhos, né, um curioso por diversos tipos de bebida, gosto de uísque, gosto de algumas coisas, drinks principalmente, e surgiu aquilo, né? Nesse processo, eu ouvi muita coisa de muita gente, obviamente, de muitos especialistas, profissionais de educação física, enfim. Que o álcool não combina muito com esse estilo de vida de atividade, não combina muito com ganhos, não combina muito com perda de gordura, não combina muito com muita coisa. Perfeito. Mas a gente sabe também que tem, obviamente, coisa que vamos dizer assim, não digo mito, mas é falácia, né? Aquela coisa que vem de geração para geração, por geração, né? A sua mãe já falava, que a sua avó falava. E a gente fica naquela, né? Será que até onde é verdade, até onde não é? Existe limite seguro, não existe limite seguro, né? Até onde influencia, atrapalha ou não? Então, assim, eu imagino que esse tipo de curiosidade é a receita mágica que todo mundo quer, né? Saber até onde a pessoa pode experimentar ou consumir um pouco de álcool sem atrapalhar na perda de peso ou no ganho de massa magra. Imagino que você deva receber muito esse tipo de pergunta. Mas e no final das contas, como que isso funciona pra gente? Então, eu falo que é uma faca, né, do equilíbrio, na verdade. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre assim, a bebida alcoólica depende muito do momento que você tá. Então, vamos supor aquele
aquela pessoa que quer perder 20 quilos, mas ela aprecia ali, todo dia gosta de tomar um vinho. Então, naquele momento de uma grande perda de peso, eu sempre falo, reduz um pouco a bebida alcoólica, deixa para momentos principais, não todos os dias. Então, eu acho, Péricles, que quando a gente fala em bebida alcoólica associada à saúde, o grande segredo vai estar na dose. Tá. Tá? Com certeza a gente tem muitos estudos mostrando que, por exemplo, se você ingere muito álcool, ele vai afetar seu sono, vai afetar o seu ganho de massa muscular, né? Vai afetar o emagrecimento, porque o álcool a gente chama de caloria vazia. Então ele é muito calórico e não tem nutriente. Certo. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos vida social, Exato. Essa é a né? parte difícil. E é aquilo, né? Eu fico brincando, tá cansado? A gente vai lá e fala, hoje eu mereço. Vai relaxar. Para relaxar. Você tá feliz, vai comemorar, vamos abrir um vinho hoje, vamos abrir Exatamente. um champanhe, vamos brindar. Então, a bebida, ela faz parte da nossa vida social. Sim. E aí, o grande segredo, até nós como profissionais, vai ser passar esse equilíbrio para os nossos pacientes, porque eu não sou muito, não pode. Não acho que Boa. é essa a função de um profissional de saúde. Então, quando eu falo de bebida alcoólica, eu acredito que o grande segredo está na dose. Certo. Não, perfeito. Eu acho que isso já norteia bastante a gente em muita coisa. Mas é aquilo, né? O vinho, efetivamente, ele é uma coisa. Tô falando mais do vinho porque é o que mais está sempre em alta no canal. Sim, Mas ele é uma coisa que a gente fala, o vinho faz amigos, né? Você sempre, com amigos, você gosta sempre de confraternizar, abre um vinho, abre dois, abre três, abre quatro. E aí eu tenho uma curiosidade, né? O vinho, desde quando eu me tomei conhecimento, estudei e tal, a gente sempre ouviu aquilo que, uma taça de vinho por dia faz bem pro coração, aquela coisa toda, por conta do resveratrol, resveratrol, perfeito. enfim. Mas, por outro lado, a gente também ouve uma informação que me deixa um pouco, vamos dizer assim, é contraditório, que é a seguinte, que faz mais mal você tomar uma quantidade X todos os dias, que é hábito, do que vez ou outra você tomar uma quantidade maior. Até onde isso é verdade ou mito? Perfeito. O vinho, quando a gente fala dessa bebida, inclusive existe uma dieta que é muito falada, não sei se você já escutou falar, que chama dieta mediterrânea, que é uma Sim, dieta antiga aí, muito europeu, né, fazia, e é uma das dietas que a gente tem mais estudos. E dentro da dieta mediterrânea é permitido o vinho diariamente. Em dosagens, eu acredito, eu até coloquei aqui, eu acho que é 30 ml por dia, é seria pouquinho, um né? Um cálice pequeno. cálicezinho. Tem até uma dosagem, né, para mulher versus do homem, assim, que seria uma dosagem diária. Mas, enfim, eu queria achar exatamente essa dosagem aqui, mas depois eu falo para vocês. A gente faz um take e eu olho direitinho. Mas, em geral, a dieta mediterrânea, ela tem essa abertura para o vinho, né? Por ser rico em antioxidantes, a uva cheio de resveratrol. Então, ele tem sim um benefício. Meu marido é argentino, o Sim, irmão dele trabalha com vinhos, então ele até brinca comigo, Ju, é um cálice por dia, só que, né? E aí ele faz essa cultura e ele cuida muito da saúde sim, dele. Então, verdade. eu acho que esse equilíbrio, ele até toma, mas tá ali, faz uma atividade, come bem. Então, isso traz um equilíbrio muito grande, né? Então, eu sempre acredito nisso, mas existe sim esse benefício, não da pergunta, né? Voltando aí, Sim, isso eu acho que acaba sendo um mito, assim, né? Porque quantidade diária versus né, não tomar todos os dias, é mais o que você faz o dia todo ali que vai contabilizar, tanto a nível calórico quanto a nível inflamatório aí, que pode ter né? Um sim, pouquinho ali do álcool para dar uma bagunçadinha no sistema, mas a gente pode combater isso aí também. tá legal. E vamos lá. A gente sabe, como você falou, né? Para meninos e meninas existe uma diferença, obviamente, não só de tolerância, que é fato, É, né? Mas de quantidade, perdão, ideal de consumo, vamos dizer assim. Num encontrinho, uma coisa mais íntima, obviamente,
vamos dizer assim, uma garrafa de vinho dividida em dois ali, num casal, que seja numa proporção mais ou menos 70-30, que é o normal, 60-40. Se bem que hoje o vinho ele tá muito mais popularizado, né? Meninas têm muito mais acesso e liberdade hoje do que tinham antigamente, É, né? Não é mais uma coisa tão tabu, tão julgada. Então é. existem meninas que bebem bem vinho hoje, Hoje a gostam mulherada bastante. gosta muito do Exato. vinho. Minhas É, pacientes falam, Ju, tem que tem pôr que... uma tacinha de vinho aí nesse cálculo da dieta. Tá certo. E aí eu pergunto, aquela taça, no dia seguinte, para quem tá preocupado realmente com uma dieta ou tá preocupado com uma perda de peso, né? A gente sabe que o público feminino normalmente é muito mais atento a isso, né, do que Sim, homens. Tudo bem que a almarada hoje tá, né, tá muito tá se ligada, cuidando, tá se cuidando muito. mas a gente sabe que as meninas são muito mais ligadas. Mas, por exemplo, essa uma garrafa dividida ali em dois, o quanto ela gera de prejuízo, por exemplo, dentro da semana seguinte ali da pessoa? É, Perfeito. porque eu acho assim, A nível de ganho de peso? a nível de perda de peso e a Tá, nível de ganho de massa, tá. né? Então, imaginando assim, que aquela menina que está na transição, né, de trocar o percentual de gordura por massa magra, o cara também, e vão ali num encontrinho, rachar uma garrafa de vinho, tal, até para descontrair um pouco. Perfeito. A gente sabe que tem aquela questão do tirar o atraso, fazer a lei da compensação, né? O quanto aquilo ali vai fazer com que a pessoa tenha um prejuízo no decorrer da próxima semana, um dia, 2 dias, 3 dias de atraso, vamos dizer assim, né? Perfeito. Que para a pessoa até poder ter um momento um pouco mais consciente, né? E Aham, de repente falar assim, poxa, eu sei que o investimento vai valer a pena, né? é. Ou até talvez falar assim, poxa, a gente não precisa ir tanto. Então, vamos um pouco menos, né? Isso. Para evitar um excesso, vamos dizer assim. Eu tenho um professor que falava assim: quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, mais Exato. uma vez, a gente não vai cortar, isso é proibido, né? Eu acho isso muito forte, ainda mais um profissional falar isso para um paciente. Na verdade, é isso, eu sempre falo desse equilíbrio. O que vai acontecer? O grande segredo vai ser qual vai ser a ingestão e o gasto energético dessa pessoa. Então, vamos supor que hoje à noite eu sei que eu vou sair para jantar, vou tomar 2 taças de vinho. O que talvez eu possa fazer para trazer um equilíbrio e, como você falou, não afetar no meu ganho de massa e até mesmo no ganho de gordura, né? Então, eu vou talvez fazer um aeróbico um pouco mais intenso esse dia, Tá. né? Vou No pré. fazer no pré. No pré. Vou fazer um aporte proteico adequado de proteína para que eu não catabolize. Boa. Talvez nesse dia, como eu vou investir numa taça de vinho que é rica em carboidrato, eu vou preferir comer uma salada, uma carne. Então, essas pequenas coisas, às vezes eu falo assim, aquele churrasco ali, né? Vai tomar cerveja, investe mais na carne, numas castanhas, né? Que são gorduras boas. Então, a gente muda um pouco os petiscos para tentar equilibrar aquele carboidrato que vem ali da bebida, aquela caloria que vem ali da bebida. Então, eu gosto muito dessas dicas, até mesmo para você não ingerir a bebida em estômago vazio, enfim. Sim. Então, tem muitas táticas, né, que é Se essa diminui o prejuízo. que diminui o prejuízo. E Legal. assim, se a gente, né, você abertamente falando, todos fazem isso. A gente Sim. busca, não é assim, vou restringir, não vou comer porque eu vou beber. Não é assim, é o que eu falei. A gente vai trabalhar um gasto energético maior naquele dia Certo. para aumentar esse déficit calórico, para não Porque o ser um aporte vai ser superávit. grande, exatamente, porque o aporte vai ser grande por conta do índice calórico do álcool, na Isso, verdade. porque o álcool, por exemplo, a gordura, cada grama da gordura, a gente tem mais ou menos 9 quilocalorias. Tá. Cada grama da proteína, do carboidrato, a gente tem 7. Então, a gordura é o nosso, né? Ela tem um maior valor energético por grama. Aí, o álcool tem 7 por grama. Então, quando a gente pensa nisso, ele traz um pouquinho dessa questão de um valor calórico alto, ganha, né? Fica aí entre o carboidrato, a proteína, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo da gordura. Aqui eu até peguei a medida, a gente fala que, por exemplo, 2 taças de vinho ou 660 ml de cerveja, que eu acredito dá mais ou menos 30 gramas de etanol ao dia, que é a indicação para o homem. Então também não é um negócio
600 É uma é uma garrafa. garrafa de cerveja. E assim, isso é o que, né, assim, tem uma indicação. E aí, por exemplo, uma taça de vinho ou 330 ml de cerveja tem uma ingestão mais segura. Mas aí ele fala, né, respeitar a individualidade. E aí tem essa 7 quilocal por ml. E aí a Isso. gente vai ficando nessa balança aí energética. Eu tenho um paciente, Péricles, que ele fala assim, ele malha muito bem, ele também teve uma perda de peso, onde ele deu uma segurada, mas hoje ele toma X latinhas por dia. E ele fala, Ju, você coloca isso na minha dieta? E aí eu falo, você não conta pra ninguém, e agora eu vou contar pra todo mundo. Eu coloco isso na dieta, é o estilo de vida que ele Sim, escolheu. sim. Ele tá super bem de saúde. Senão a pessoa também não tem adesão, né? Não Ela tem não consegue adesão, seguir. é. E aí, isso é pra tudo, né? Ai, não pode comer doce. Não, você não vai comer nada que tenha açúcar. Não é assim. É, Então, eu acredito muito nesse estilo de vida. Eu pratico esse estilo de vida. Então, é aquela regra 80-20, você já escutou sim, falar? sim, 80% do tempo tá ali, mas a gente tem os 20 de exceção. E todos nós vamos ter. exatamente. Agora, uma curiosidade que aí eu tenho, não sei se a galera também tem, mas vamos lá. Entre as bebidas, né? No caso, o vinho, ele é um fermentado, assim como a cerveja, né? É, E aí a gente tem os destilados, que são toda sorte de gin, cachaça, né? E é, licores, e uísque, e etc. é. É, existe uma diferença, que nem você disse, né? Ah, são 7 quilocalorias por ml de álcool, mas são 7 quilocalorias por ml de álcool indiscriminadamente, ou seja, tanto faz o fermentado destilado ou não. Existe uma concentração maior no destilado, até por conta do percentual alcoólico e graduação dele, Uhum. ou não. Porque a gente sabe assim, tem quem senta para tomar uma garrafa de vinho, mas também tem quem senta para tomar uma garrafa de uísque, É, né? é. Não, E então. numa conversa, às vezes, eu falo, eu e meu primo sentamos para jantar na casa dele e num bate-papo a gente tava na metade de uma garrafa de um Blue Label assim, e a gente nem percebeu. Mas por quê? Porque Perfeito. isso é uma bebida premium, muito fácil de É, beber, é suave, sim, você não sente, e a conversa ali com um copo d'água vai indo do lado vai e você vai fluindo. fluindo. Quando você vê se a garrafa tava quase acabando, a gente para que é muito caro, deixa aí um pouco, né? O próprio vinho é muito isso, né? Exatamente. E o Aquele vinho dá no mesmo, um porque você vai indo, rosézinho, um branquinho, a gente não sente, não né? vê, não vê, não Uma vê. boa champanhe. Nossa, ninguém. Não vê, eu brinco que a champanhe é algo que realmente. Então, por exemplo, a gente sempre vai olhar o volume. Então, eu Tá, vou te dar um exemplo, até peguei, vou fazer uma colinha aqui, porque é muito número pra gente decorar. Então, quando a gente pensa assim, no teor alcoólico, então, uma garrafa de gin tem um teor alcoólico de 45%, por sim, exemplo, versus um vinho que tem 12%. Então, o gin talvez é uma bebida que você vai tomar um pouco menos, porque ela vai ter esse teor aí mais equilibrado, mas tudo vai ser a balança. O chopp, por exemplo, tem 5% de sim, é teor muito menor. alcoólico, muito menor. E o destilado normalmente vai variar, mas em torno de 40%. E aí vai depender sempre assim da quantidade. Então, por exemplo, se a gente pega esse gin de 50 ml, ele tem, por exemplo, uma quantidade de álcool ali de 22,5, que é uma concentração alcoólica alta. Sim. Aí, se a gente pensar, tem mais ou menos 18 gramas de álcool. Aí a gente multiplica pelo aquele 7, mais ou menos, que eu te falei, Nossa, e vai dar 130 calorias. Aí, por que que as blogueiras, você já ouviu falar isso? Tomam muito gin? Porque às vezes elas pegam água tônica, pega pouquinho gin assim, sim, e sim. já conseguem fazer uma bebida menos calórica. Mas o teor alcoólico também ali é super alto. Então, tudo vai depender do que você gosta, E né? 130 calorias, se você for parar pra pensar, é quase metade de um prato de uma refeição, né? É, Gira em torno perfeito. de quase É, 300, não imagino. é. Aí você for pensar, sei lá, vai comer uma sobremesa. É, Você paga ali uns 350. Então, por é. exemplo, vai beber, às vezes nesse dia você não come a sobremesa, porque é difícil, Sim, né? Porque é impossível. a gente fala que o álcool traz um pouco de. Ele desperta dentro do nosso organismo uma vontade, isso é explicado até fisiologicamente, de comer algo mais junk food. É Uma verdade. besteirinha, sabe? Depois você Não, ali, é verdade. e principalmente no outro dia. Então, por isso que ele traz esse efeito um pouco. Então, assim, às vezes não é nem o álcool em si, mas todo aquele contexto do Sim, que você belisca e do que você come depois, até para, né, ali no outro dia,
por essa questão de mudança fisiológica. Entendi. Bom, aqui a gente tá deixando bem claro que, na verdade, o que importa é a quantidade, né? Vamos prezar mais pela qualidade, menos pela É. quantidade e vamos curtir um pouco melhor os momentos. Isso, e eu acho que assim, vamos pensar assim, né? Quem gosta, igual você, degusta, é algo Sim, gostoso, é uma é, programação. Eu vejo vários casais, né, se reunindo. Eu tenho uma amiga que tem uma empresa de vinhos e ela faz vários jantares, a gente vai lá isso é uma degustar. delícia. É. Então, tudo isso é vida social. E a gente vai ter dias e dias, dias mais focados e dias que a gente vai se permitir. E eu acho isso saudável Sim. para nossa mente, para o nosso estado, né? Inclusive, vamos lá. Eu te pergunto, você, casada com um argentino, né, e É, profissional da área da saúde, que dilema que não fica às vezes, né, de tipo, nossa, ele quer sair para tomar alguma coisa e aí fica naquela, e aí a gente vai e eu não vou, e como é que é é. isso? No início, quando a gente casou, o Juan tinha muito hábito de tomar um vinho quase todos os dias. Então a gente abria, né, no jantar, tomava. E aí ele falou assim: não, agora eu acho que eu vou um pouco na sua onda, vou ficar um pouquinho mais fit. Olha só E que aí a legal. gente começou a deixar para final de semana. Então a gente teve essa transição de algo que às vezes era ali um Habitual, hábito e virou uma exceção ali final de semana, mas não por, ai, não posso, tá. mas por um estilo de vida que a gente escolheu. E aí eu acho que é muito individual, né? E eu tenho pacientes que não, que são super bem sarados, têm uma ótima massa muscular e consegue fazer também a manutenção de uma escolha diária até. Sim, olha só. Olha É. só. Essas pessoas encontraram a fórmula de 1 milhão. Então, o que que acontece? Quando você tá no seu peso manutenção, igual você, Ju, tô ótimo, tô Sim, bem, você corre atrás. Você já viu? Viajei, engordei 2 sim. quilos, rapidinho você É, volta. Então, não é que existe. Eu sempre falo pro paciente: tem hora que a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado, quando tá muito acima, mas depois você vai encontrando essa flexibilidade. Saiu um pouco, voltou, né? O grande segredo que eu falo é não deixar muito, porque depois fica mais trabalhoso. Mas se é algo que dá para ele correr atrás ali em um mês, duas sim. semanas para recuperar, Então ele vai vale, encontrando. né? Vale o Vai. risco, vamos dizer assim. É, vale o risco. Uma outra curiosidade. A gente sempre ouviu falar que, em relação, por exemplo, a chopp, cerveja, né? Existia sempre aquela questão de que, é uma bebida diurética, ela faz você perder muito líquido. E é fato, realmente, que quando às vezes a gente está num churrasco, tá em alguma coisa, se você toma às vezes uma latinha, duas ali, você percebe que normalmente você vai mais ao banheiro. O que que acontece nesse processo de verdade? Essa água que a gente perde, essa diurese, vamos dizer assim, ela é positiva ou ela é negativa? Porque eu, nas minhas férias do ano passado, nós lá num resort, e eu ali naquela fase tipo, contido, aí meu sobrinho, tio, para, tio. Um chopinho não faz mal, é diurético, tio. Poxa, tá. E aí chegou uma hora que eu não queria ser o chato do rolê, né? Eu falei assim, é verdade, beleza, eu vou tomar um chopinho. Mas aí eu fiquei com isso, né? Tipo, até onde valia a pena tomar o chopp pelo efeito de perda de líquido, Aham. e até onde não valia a pena tomar o chopp pelo efeito deletério do álcool, né? E aí você É. fica. O porquê que acontece esse processo? Tipo, realmente é uma perda de água mesmo ou não? Nada mais é do que o que está entrando está saindo. Não, na verdade, é quase como se fosse um desequilíbrio eletrolítico, porque o álcool ele vai fazer essa diurese e vai mandar embora um pouco de eletrólitos, sódio, potássio, enfim. E aí a gente fica pensando, tem hora que a gente toma até um Sim, diuréticozinho, né, exato. para emagrecer, mas o Para que é desinchar, para desinchar? Mas o que que acontece? Pós essa diurese gera uma retenção, como se fosse um rebote. como se fosse um rebote. Por isso que, né, o grande, todo mundo fala, ó, toma um copo de álcool e E toma uma água. água. Isso. Porque aí você traz esse equilíbrio para o seu corpo e ele não sente tanto depois esse rebote. E a gente sabe que essa circulação, que essa drenagem, ela precisa existir, né? Então o álcool promove sim esse efeito diurético, mas depois ele vem aí fazendo essa retenção grande aí, e aí a gente sabe que isso aí, né? Então, por exemplo, aquele final de semana, possivelmente que você tomou muito álcool, na segunda, pela retenção hídrica, seu peso vai estar maior.
Entendi, entendi. Então não Então, é aquela tecnicamente, ali no diurese momento que que você tá tomando ali, você até perdeu você peso, até mas perdeu. é aquele negócio, você não é sustentável essa perda, porque o corpo É, vai tender a reter depois depois tudo que ele vai entrar de reter, porque líquido. é como se ele sente assim, perdi muito e aí ele retém. Ah, é o mesmo processo que faz com a gordura, quando ele acha que você tá Isso. morrendo. É o mesmo processo quando você fala não como nada, E tô aí ele engordando. entra em restrição e economiza. Sim. É como se fosse não, ele entra num estágio que ele sempre busca a homeostase, seu corpo. Então ele sempre quer o equilíbrio. E aí se ele desequilibrou demais, ele guarda demais depois. Então por isso que gera essa retenção hídrica do álcool e aí na mulher dá mais celulite, aquelas coisas que a gente não gosta. Mas enfim, se tomar água associada ao álcool já Você ajuda um diminui bastante monte. essa perda de eletrólitos. Muito, ajuda muito. Até para equilibrar, para não desidratar. Porque o Sim. grande segredo é que você vai ficando desidratado depois, É, aquela boca seca, né? exato, exato. E aí, Exatamente isso. depois, isso também te leva a comer mais, porque você fica, nossa, né? Tô com fome, eu tô com sede. É mais ou Exatamente. menos isso, que é o que acontece no outro dia. Mas eu falo que tudo existe solução. A água associada ao álcool é uma ótima combinação. A gente enfrenta bastante, né? Nós que somos apreciadores, a gente enfrenta bastante essa questão do consumo da bebida, né? Vamos dizer assim, esse incentivo fisiológico que acontece, né? Que nem você falou, a boca seca, você não sabe se é sede ou fome, você vai lá e come mais. Mas por quê? Quando a gente promove, né, a harmonização, na verdade, né, que é a combinação do prato com a bebida, É, fatalmente uma coisa leva a outra. Porque um bocado de comida faz você querer beber mais a bebida e um gole da bebida faz você querer comer mais a sim, comida. é. Daria pra gente dizer que aí vai ter quem vai me odiar por essa pergunta, mas valeria a gente dizer que a harmonização se torna uma vilã no processo. Ela é maravilhosa socialmente, ela é maravilhosa como experiência. Eles não Ela vão é... te matar, eles vão me matar. Fala, que nutricionista chata é essa? mas a pergunta é por quê? Porque realmente é o que acontece. Vários amigos que nunca tiveram a oportunidade de participar de uma harmonização, quando É, participaram pela primeira vez, relataram para mim em casa mesmo, em jantares que eu fiz, ou até mesmo na casa deles que eu fui preparar. Relataram assim, cara, que coisa absurda. Eu não quero nem parar de comer e não quero nem parar de beber. é, Porque a é a combinação combinação ficou tão perfeita. perfeita que É, você começa desenfreadamente querer cada é, vez mais. E aí, quando você vê, acabou a taça, acabou o prato, você repete, é, né? é. Então, daria para dizer que ela funciona mecanicamente, ela é um vilão nessa história? É, porque a gente já tem, assim, até estudos mostrando que o álcool traz essa combinação, né? Igual você Sim, falou, de palatabilidade melhor ali pro alimento. Talvez, né, você saiba mais que eu, ele deve ativar as papilas sim, gustativas para estar ali mais ativa até para essa combinação, né, ser tão perfeita, essa harmonização, principalmente não só do vinho, né, mas tem todas as combinações. sim, sim. Tem até do próprio café com a comida Exato, exato, X, exato. enfim. Então, ele vai te levar a degustar aquilo dali de uma maneira maior, possivelmente, né? Então, um leva o outro. E aí, talvez aí que vem o prejuízo. Não, é Então, verdade. sim, é isso que É. você falou. Talvez o vilão, né, nem tanto é essa associação que você faz. Por isso que eu falo assim, ó, tem muita gente que fala, Péricles, que cerveja é suco de pão. É, Porque é uma bebida que tem muito mais carboidrato concentrado, exato. né? Então, quando eu falo assim, hoje você vai tomar muita cerveja, eu falo com alguns pacientes. Então, foca um pouco menos no próprio pão. No Né, na pãozinho. própria massa, talvez come mais carne ali naquele churrasco. Então a gente sempre tenta, não chega de barriga vazia para evitar pico de insulina, tenta trazer para eles um equilíbrio ali de carga glicêmica, pelo menos para ele poder começar ali evitando algumas, né, e até estando mais saciado, assim, para Sim. poder não exagerar na comida em si e focar ali no álcool, que é uma É. prioridade dele. Você citou aí algumas coisas que, tipo, na mesa de quem gosta de vinho não combinam, né? Você tem um vinho, falar que não vai tomar o vinho comendo uma massa é loucura, né? Loucura. É, Né? Porque é. assim, 90% das combinações é uma massa com um determinado molho, Risoto ou um risoto com com vinho. vinho. Não há o É, que fugir muito disso, né? não há. Vai até ter uma proteína, uma carne assada, uma carne É, vermelha, mas a gente percebe que, obviamente,
você tem um índice de carboidrato muito mais intenso, tanto pela soma do Sim, sem vinho quanto pela dúvida. soma da massa. O que é mais Ve- palatável, mais Exato. gostoso? O carboidrato. É, Então, assim, não tem como fugir muito. Então, talvez, assim, aquele dia que você saiba que você vai ter uma harmonização em casa, nem fala. né? Você já programa de manhã fazer um aeróbico, tomar muita água. Eu sugiro para alguns pacientes não é tirar a alimentação, parar de comer, mas às vezes fazer um jejum intermitente naquele dia, que Boa, vai boa. exagerar, porque isso traz sim um equilíbrio. Então vai ali fazendo estratégia de hidratação. Quem gosta de chá, toma chá. Eu sou a Nutri que adora É falar de verdade. chá. Gente, Adoram chá é chá. uma estratégia barata. Ele complementa a hidratação e é cheio de ativos antioxidantes, igual o vinho. Então a gente trabalha ali uma bebida muito anti-inflamatória, com ativos legais. Então, às vezes, faz um bom jejum com esses ativos, com muita hidratação. Chegou ali no almoço, já faz um almoço mais leve, né? Talvez antes de sair, consuma uma proteína, por Sim, exemplo. Então, você teve um baixo consumo ali durante o dia, mas trazendo um pouco de saciedade. E aí, à noite, você dá aquela abusada para quê? Para equilibrar essa balança. É o ideal do mundo? Não, mas seria muito melhor do que você abusar exato, o com dia certeza. inteiro. Então, assim, esse equilíbrio, cada um vai achando o seu. E quem sou eu para falar, tem que ser assim ou tem que ser assado, né? O profissional de saúde, ele vai de acordo até com o momento do paciente, porque talvez seu momento, igual você, hoje você já Sim. tá num peso de manutenção, tá super bem, pratica sua atividade física e você tem essa flexibilidade. Eu faço isso É, muito. eu durante o período em que eu fiquei de restrição mesmo, eu efetivamente aboli bebida alcoólica e não Aí, tá tomei vendo? durante 6 Ó, meses. conta esse segredo, Exatamente. gente, É. escutem. Não tomei durante 6 meses nada, É, né? Eu era o chatão é mesmo. assustador, né? É. Mas por quê? Porque eu sabia que se eu caísse na tentação, né? Mas é justamente por conta do que a gente falou agora há pouco, da É, vilania que existe, né? Entre você abrir um vinho e você ter que comer alguma coisa que combina com aquele vinho. Como é, eu gosto de cozinhar, então eu falava, eu não posso fazer nada que eu queira tomar um vinho ou não posso abrir um vinho que eu queira cozinhar, porque senão eu sabia que eu ia perder o controle e eu ia é. colocar aquela estratégia toda a perder. Você ia abrir uma porta que É, talvez. fechar ia ser muito difícil, É, muito difícil. Então, assim, realmente, a perda de peso, né, e os resultados foram muito excepcionais, dado um curto espaço de tempo, foram só 6 meses, mas foram 6 meses realmente, em total abstinência, abstenção, não tomar álcool de jeito nenhum. E hoje, é como a gente conversou e você falou, é verdade. É, hoje eu me dou ao luxo de tomar uma vez por semana uma garrafa de vinho sem problema nenhum. perfeito. Em casa, às vezes, num bate-papo com um amigo, até mesmo com a Claro. mulher, faço um ginzinho ali, tomo. Tenho sempre lá uma garrafinha de licor que eu sempre gosto, mas é aquilo, sabe? Tento não tomar 2 dias seguidos, tento não tomar, tipo, por muitos dias seguidos. Já tem Então, essa consciência. tomo, faço um intervalo de 2 dias ali. Às vezes um amigo chama, vamos fazer alguma coisa. Dá para ser depois de manhã, né? Você coloca um compromisso, alguma coisa no meio, só para não ser o chato da mesa É, de falar não, não vou tomar, né? é, Mas é como você falou, é chegar num equilíbrio para não ter que abrir mão de alguma coisa é, em prol de, vamos dizer assim, perder outra, é. né? Você falou do seu processo, e eu contei aqui, né? E nesse processo do meu marido, que tomava o vinho, né? Sim, Até pela cultura argentina, eles têm muito exato, cultura. exato. É diário lá. É Faz parte, diário, né? É faz desde parte. nascença o Todo negócio. jantar é mesa de, né? Almoço, o pessoal trabalhando. Então, eles têm muito essa cultura do vinho. E aí, ele também se propôs a ficar um ano sem a Nossa, um bebida. ano. Ele emagreceu 13 quilos nesse um ano, mas é o que você falou. É, vira antissocial, né? Exato. Então, muitos amigos, ai, você tá um chato, né? Porque tira você ali daquele ciclo. E realmente a gente ficou bem recluso nesse um ano, que a gente, né, muitas vezes até ia, mas destoava um pouco. Então, são escolhas Exato. e aí é igual o doce, né? Tem gente que fala, não, Ju, não coloca doce nenhum, porque se eu abrir a porta para um, eu vou querer mais. Doce é um gatilho muito forte, E né? tem gente que fala, não, um pedacinho ali de um chocolatinho por dia, uma paçoca, uma colher de doce de leite vai me ajudar a manter a adesão. Então, isso é muito individual, mas a gente sabe que tem períodos da vida que o resultado vem mais rápido. Sim. Mas aí você tem que ver se você vai conseguir se manter. Porque tem gente que restringe, restringe, não vou beber, não vou beber. Chega É. final de Não, semana, arrebenta. 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 Então, não é legal.
né? Por isso que a gente está falando de equilíbrio. Exatamente, exatamente. A gente sabe que efetivamente manter, né? Tipo, manter qualquer coisa, né? Seja você manter bens, você manter o peso, você manter, né? Envolve um malabares muito grande, né? De tipo Muito. você, o quanto você pode abusar, o quanto você não deve abusar para não É, ter nenhum tipo de prejuízo. eu falo que é aquela busca. A gente fala muito da roda da vida. Você está sempre buscando esse equilíbrio, igual você falou, em todas as áreas, na sua área financeira, de Exato, trabalho, exato. para que, se você sai muito, né? Por exemplo, eu falo muito isso, se você está muito focado ali no trabalho, talvez sua saúde vai ficar a desejar, né? Então, Exato, a gente exatamente. precisa estar sempre em equilíbrio nos nossos relacionamentos, com a nossa família, e a alimentação entra nesse mesmo, né? Ah, entra nesse Nessa mesmo mesma círculo, nessa teoria, mesma roda, não tem jeito, faz parte. E eu queria terminar essa nossa conversa tirando uma dúvida pessoal minha, de uma conversa que eu tive com uma amiga num jantar. E eu falei, não, não é possível, não é possível isso. Segundo ela, um determinado médico disse a ela o seguinte, que na ingestão, né, dos alimentos, que as folhas, principalmente folhas, né, elas atrapalham um pouco na absorção da proteína. E aí eu falei assim, mas como assim, né? Porque se você come folha para dar saciedade, para você evitar de arregaçar de comer, como é que quando você come a proteína você não vai aproveitar o que você comeu? Faz sentido isso? Não. Existe esse tipo de correlação entre a saciedade que a folha promove, ela atrapalhar no valor biológico da proteína que você está absorvendo ali ou não? Não. Na Não. verdade, assim, alguns nutrientes, então vamos supor, você tá ali comendo uma carne que tem ferro. Tá. Aí o ferro daquela carne, se logo depois você. E isso acontece bastante. Você toma um copo de leite, por exemplo, cálcio. O sítio de absorção de cálcio e ferro é o mesmo. Então, por exemplo, comer uma boa fonte de ferro, não é legal tomar algo com cálcio perto. Por quê? Porque eles Olha concorrem só. pelo mesmo sítio de absorção. Só que da salada em si, eu tô até tentando associar. Não existe muito essa questão. O que vai trazer para você, pelo que eu entendi, é que a salada traz um esvaziamento gástrico talvez um pouco mais lento, mas não, ela traz saciedade, mas ela não vai afetar na absorção Do alimento. do alimento. O que a gente vê muito é isso, alguns alimentos que concorrem pelo mesmo sítio de absorção e outros que ajudam. Então, por exemplo, por que que eles sempre falam para quem tem anemia, por exemplo, tomar suco de laranja, comer coisa com ferro, vegetal verde escuro, por quê? A vitamina C, ela ajuda na absorção de ferro, enquanto o cálcio atrapalha. Então, por exemplo, tomar uma vitamina C, né, com uma couve que tem muito ferro, ajuda. Então, por Entendi. isso que aquele suco verde ali, para quem tem anemia, a beterraba com laranja, vitamina C e E ferro. ferro. Ótimo. Agora, se a gente associa, por exemplo, ferro com cálcio, o cálcio ganha e aí o seu ferro abaixa. Então, a gente precisa ficar atento, mas mais assim, quando você tem uma patologia, ai, tá com baixa de ferro, para ficar observando esses sítios de absorção. Nossa, Mas isso na é legal até salada, pra gente pensar, às vezes, em alguma receita, né? Porque às vezes então, você vai muito. fazer uma receita X lá, que eu já vi, né? Há um determinado molho que às vezes vai uma carne, vai uma pitadinha de leite ou alguma coisa. Aí Vai, você creme fala, branco. né? Aí você fala, meu, então tipo, uma coisa anulou a outra ali, porque Anula. anula. Aí é muito assim, se você tem uma anemia, a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque vai afetar a sua absorção de ferro. Então, se você tem alguma patologia, uma falta de vitamina C, a gente tem que observar o que está sendo consumido junto. Mas isso a gente observa mais em geral quando a pessoa já tem uma deficiência aí, ou uma má absorção, enfim, de vitaminas e minerais, e isso aponta, né, nos exames ou na própria sinal e sintoma. Ai, tô muito cansado, muito fadigado. Poxa, será que, como é que tá a absorção? Será que ela tá comendo muito algo que esteja atrapalhando? Entendi. Mas fibra versus carne, pode ficar tranquilo. E álcool versus carne versus Desconheço. proteína. Então, o álcool, sim, É, ele cataboliza nutrientes. boa. Talvez aí a gente esteja entrando
ele tem esse poder de dificultar a absorção mesmo de alguns nutrientes. Então, a Então não gente adianta chama achar ele... que, beleza, tô tomando vinho aqui, mas tô comendo um filézão aqui. Não... Então, ele fala que o álcool é catabólico, porque ele faz a gente perder essa massa muscular. Mas aí é todo um processo e, assim, a gente vê que não é algo muito significativo. Tá? Mas assim, tem estudo sim mostrando a quantidade de álcool que afetaria na sua perda de massa muscular. Entendi. Tem uma proporção, não sei te falar Mas agora. teria que ser uma quantidade razoavelmente grande. É isso. Tomo álcool todo dia e talvez o seu catabolismo vai estar um pouco mais, Acentuado. né? E aí talvez afete um pouco o anabolismo, que é o ganho de massa muscular. Mas aí tem que ser algo bem significativo, né? Enfim, eu vejo muito... Cachaça pra caramba. Eu vejo algo mais assim, né? Pontual, né? Pontual. Exatamente. Bom, Ju, eu só tenho que te agradecer, foi uma maravilha esse bate-papo, adorei estar com você. Espero que eu não tenha sido muito chata, né, gente? Não. Eu acho que desde o começo, como a gente falou, né? A ideia dessa conversa era justamente colocar um pouco as claras e trazer à mesa coisas de dúvidas gerais de pessoas que, né? A gente sabe, tenho amigos que às vezes passam por isso. O Emerson, que infelizmente não pôde estar aqui, né? É um cara que ele estaria muito inserido nessa nossa conversa, porque é um cara que ele realmente ele estava muito acima do peso, muito acima mesmo. Teve um remodelamento dele muito grande de estilo de vida. Era um cara que não fazia atividade física e aí passou a fazer atividade Que física, legal. né? Mas sendo sommelier fica numa situação muito difícil, Sim, né? Porque sim. é uma pessoa que não só é entendedor, apreciador, comerciante de vinho, né? Então precisa às vezes estar por dentro de alguma dica que ele vai dar para o cliente, recomendar, né? Como que vai Até recomendar se não conhece? degustar ali para provar e Exato, tudo. né? Mas a gente sabe que, principalmente, vamos dizer assim, no público geral, né, principalmente meninas, às vezes, que estão ali num processinho de dieta, quer entrar numa roupa ali daqui 2 semanas, aquela coisa, mas tá no encontrinho com o date ali, vou tomar um vinho, não vou tomar, até onde eu posso, até onde eu não posso. Então, a ideia era justamente isso, né, deixar as coisas um pouco mais esclarecidas e saber que desde que se tenha consciência, desde que se saiba o que esteja fazendo, nada faz mal, né? O que a gente erra sempre é nos excessos, Nos né? excessos, sem dúvida. Para tudo na nutrição, Exato. esse segredo da dose, ele é fundamental. E claro, eu tenho muitas pacientes, né? Isso que você falou, eu acho que a grande maioria de nós, todos nós temos vidas sociais, todos nós vamos ter dias e dias. Então, o grande segredo que eu sempre brinco é a gente saber voltar para o foco o mais rápido possível, Exato. né? Então, ali a vida social, desfruta, curte. Vou viajar, eu falo, curte mesmo, depois volta. Se der para fazer aquelas estratégias que a gente citou aqui, de tomar mais água, de, né, não ir de estômago vazio, evitar pico de insulina, isso tudo ajuda, né, ao prejuízo não ser tão grande, e a gente vai modulando isso aí, equilibrando os vasos aí, os copos. Top demais. Ju, o espaço é seu, por favor, fala pro pessoal como consegue te contatar, como consegue agendar uma consulta contigo, se a agenda tá muito corrida, se não tá, como que estão os atendimentos, se é online, se presencial, fala um pouquinho, deixa bem ciente aí o pessoal como que te acha. Perfeito, queria agradecer ao Périx esse espaço, essa nossa conversa, eles são muito queridos. Eu hoje atendo em Alphaville, eu tenho uma clínica aqui no Alpha Green e atendo um público mesclado. Minha especialização é em nutrição funcional, trabalho com muita modulação intestinal, com muita mulherada, mas atendo também muito homem, muito marido que vem com as mulheres e adoro essa busca de saúde, de estética, que eu falo que a gente também às vezes fala um pouco da nutrição, ai, mas isso é besteira, mas a estética traz pra gente, né, Périx? Eu acho que você deve ter sentido isso, uma autoestima, influencia nos seus relacionamentos, te influencia para estar mais empoderado de você mesmo. Então eu falo que vai muito além da estética, Não, né? eu digo que não é só. É assim, para você alcançar o resultado estético, você tem que aderir a uma disciplina. E a partir do momento que você adota essa disciplina, é como você falou, reflete em todas as áreas da sua vida. Porque você passa a ser mais disciplinado no trabalho, você passa a ser mais disciplinado no relacionamento, nos compromissos, você passa a ser mais. Ou seja, você vira meio que chato com tudo. Porque você está sendo chato consigo mesmo.
E aí é isso que é o estilo de vida, que eu acredito, porque fala dieta, né? Dieta às vezes lembra restrição, algo É, chato. E quando a gente fala de estilo de vida, é esse equilíbrio que você encontrou, onde você consegue manter um estilo de vida legal, mas também ter essa vida social. Então eu acredito muito nesse equilíbrio. Vou deixar meu arroba Instagram, porque eu isso produzo aí. muito conteúdo também, arroba Ju Carvalho Nutri. Lá tem no link da bio para vocês conectarem. Hoje eu atendo tanto online quanto o presencial aqui em Alphaville e Legal. agradeço esse Mas, Ju, não espaço. é só isso, né? Você tem vários e-books aí que eu sei. E como é que o pessoal É, faz para eles terem acesso? Na consultinha você entrega esse e-book pro pessoal? Como é que é? agora eu fico brincando que a gente tem uma parte no digital hoje, né? Exato. E uma parte do consultório mesmo. Então, toda consulta que o paciente vai ali, a gente tenta fazer uma entrega, né, de materiais para auxiliar, para mostrar que comida saudável pode ficar gostosa. Então, a gente tenta Olha. trazer esse arsenal de inspirações, né? Eu trabalho hoje com um aplicativo, então a pessoa tem ali acesso a várias receitas. Ai, quero fazer uma panquequinha, vai ali e tem. E além disso, tem os e-books e a gente também, hoje, né, eu já desenvolvo um trabalho de e-books também via site. Então, no meu site tem Que vários legal. e-books ali para direcionar um pouquinho, para inspirar e E ó, vou dar, falar que trazer eu sou isso. uma prova viva disso daí, porque eu comi já uma empadinha Ele teve que que ir lá em ela casa faz. para comer, gente, porque ninguém quer fazer, né? Mas eu comi uma Comer empadinha de frango com massa de batata doce que eu fiquei alucinado. é Que eu comida falei, maromba, mas é eu falei, gostoso, pelo amor de né? Deus, tira da minha frente, eu não vou comer tudo. Porque realmente fica muito gostoso, muito gostoso. A ideia é um pouquinho essa. Obrigada pelo Eu que convite, agradeço, Ju. sucesso aqui no Na Taça. Adorei estar aqui, E adorei. não, eu que adorei ter você aqui. E, bom, pessoal, agradeço vocês que ficaram até aqui conosco. Nos assistam, nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, o Nataka Podcast, também no YouTube aqui. Tivemos ausentes aí dos episódios durante um tempo, mas foi por ajustes técnicos que fizemos, mas vamos retomar agora a nossa agenda. Então nos acompanhem, temos cortes que saem nos shorts aqui no YouTube, temos cortes nos Reels do Instagram, temos publicações no Instagram, temos stories lá e também teremos cortes lá no TikTok. Também Nataka Podcast, pode nos procurar lá. Os episódios, o áudio sai no Spotify também. Então, o áudio deste episódio vai estar logo, logo no Spotify também para ser ouvido, tá bom? Então, gente, até o próximo Na Taça Podcast. Ah, Não posso esquecer, hoje ficamos na água, mas não se esqueça, o melhor vinho é aquele que está na sua taça.